Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, neste domingo pela manhã, confiantes nas Tuas orientações e entre elas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rogamos, Senhor, a Tua paciência para conosco, a paciência dos nossos mentores espirituais para com o nosso estado íntimo conturbado, para com o nosso aprendizado deficitário, e que nós, como trabalhadores da Tua seara, sejamos fiéis ao pouco que estamos dando conta de assimilar, de interferir nessas conturbações construídas no passado, para construirmos um presente saudável e um futuro melhor. Rogamos, Senhor, a Tua presença entre nós. Rogamos que essa Tua presença possa se estender por toda a terra e, através dos orientadores dignos que trabalham contigo, possam auxiliar as pessoas, que com a mente aberta, o coração seja facilitado em torno dos Teus ensinamentos, que têm ficado para nós há quase 2000 anos. Que a Tua paz esteja nos nossos corações, que assim seja. O nosso tema chama-se Depressões Reeducativas. Depressões Reeducativas. Capítulo 21 do livro Reforma Íntima Sem Martírio. O que é uma depressão? O que é uma depressão? Qual o nome que antecede depressão? Depressão é um termo novo, que veio do final do século XVIII e início do século XIX para cá. Qual o termo que antecede depressão? Melancolia. Que aí ele vai introduzir o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 25, ele vai introduzir, o item 25 se chama A Melancolia, e ele vai introduzir com essa perguntinha. A perguntinha é: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Olha a pergunta. Essa pergunta está na introdução deste capítulo e está no capítulo 5 do Evangelho. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? Tem uma tristeza que toma conta da gente? Tem ou não? Tem. Todo mundo passa por isso? Passa. Todo mundo passa por isso. Você sabe por que vem essa tristeza? Hã? Saudade do mundo espiritual? Pode ser. Você nem lembra? É muito legal ter saudade que eu não lembro, né? Não, eu tô com uma saudade do que eu não sei não, mas eu sei que é saudade. Dificuldades do passado. E aí ela vai dividir para nós em dois tipos de depressão, primária e secundária. Mas veja, o termo, ele foi alterado, agora é depressão, mas antes era melancolia. Quem introduziu o termo melancolia? Hipócrates, considerado o pai da medicina, aproximadamente 400 anos antes de Jesus, ele introduziu esse termo. Por quê? Porque as pessoas andavam extremamente tristes. E melancolia do grego significa humor negro. Humor negro. Naquela época, ele já começou a trabalhar na solução para esse estado depressivo. E quem podia fazer o tratamento naquela época, não era ele que era um médico. Quem podia fazer o tratamento eram os sacerdotes. Só os sacerdotes que podiam fazer a cura. Por quê? Como que era feita a cura? Pegava aquele paciente melancólico, ou seja, deprimido, levava ele até o alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros de altura. Imagine a altura do prédio JK, quem, daqui de Belo Horizonte, os internautas não sabem a nossa altura, mas mais ou menos uns 40 andares. E aí o sacerdote fazia uma oração, encomendava para Deus e empurrava a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Não é legal?
Esse tratamento hoje tem nome. Qual o nome desse tratamento? Suicídio não é tratamento, é morte mesmo. Ah, suicídio, não, gente, suicídio não trata não, suicídio morre, não sei se vocês estão sabendo disso. Tratamento de choque, que com o nome técnico, os profissionais vão colocar para nós de eletroconvulsoterapia, tudo junto, eletroconvulsoterapia, tratamento de choque, uma voltagem lá de 120 volts, um choque de 120 volts, 150 volts para despertar a criatura. Esse mesmo tratamento que nós estamos colocando aqui sendo tratamento de choque, este mesmo tratamento existe no plano espiritual. Sabiam que lá também tem eletroconvulsoterapia? Tem. Isso está no livro Tormentos da Obsessão, na psicografia de Divaldo Franco. Ele coloca para nós, Manuel Filomeno de Miranda coloca para nós determinados espíritos, eles precisam se submeter, por quê? Porque eles estão hibernando na dor. A apatia deles está tão grande, o estado vegetativo deles está tão grande que eles tomam choque para despertar. Sessões de eletrochoque, de eletroconvulsoterapia. São raros e hoje está se tornando ainda mais raro, mas ainda assim, vários casos são tratados com eletrochoque. Então, esse termo melancolia, ele perdurou do ano 400 aproximadamente antes de Jesus até por volta aí do final do século XVIII, século XIX. Então, nós vamos dizer que esse termo durou aproximadamente 2.200 anos, em média. Tá claro? E a partir daí surgiu a depressão. E aí ela distingue para nós a depressão primária e a depressão secundária. A Hermance Dufour coloca para nós, a depressão primária é o quadro cuja doença não depende de fatores causais para surgir. A tristeza vai aparecendo, não depende de fatores causais para acontecer. E a secundária? Aquela que decorre de um fator causal. Por exemplo, um desemprego, uma doença, a perda de um ente querido, é um fator causal. Entretanto, tanto a que tem um fator causal, quanto aquela que não tem um fator causal, ou seja, tanto a primária quanto a secundária, ela vai desencadear no corpo físico um estado de desequilíbrio. Lembram isso aqui? O que é? Isso. Neurônio, isso mesmo, adoro a fé. A gente faz uma pipa e vocês vão ver que é uma célula nervosa. Células nervosas. Quantas células dessas nós temos no corpo? Milhões, né? Alguém já contou? Eu já, vou contar para vocês. 100 bilhões de células nervosas. 100 bilhões de células nervosas. Dentro das células, nós temos os neurotransmissores. Vocês vão lembrar na aula de biologia, tinha as mitocôndrias. Lembra as mitocôndrias? Sim. Isso. Vimos lá na 6ª série. Os neurotransmissores nós temos dentro da célula e temos também fora da célula. O neurotransmissor serve para passar informação. Então, esse aqui capta a informação, passa para este e volta para a célula. Este capta a informação, passa para este e volta para o espaço fora da célula, que se chama fenda sináptica. Sinapse é o encontro das duas células e a fenda é esse espaço que está entre elas. Então, este recebe a informação, passa para este e volta para cá. Este recebe, passa para este e volta para cá. Esse é o funcionamento normal do nosso sistema nervoso central. Funcionamento, todas as informações passam por esse sistema, todas. Quem está com o leque abanando, tudo isso passa pelo sistema. A motricidade, quem para o leque também, tudo isso passa pelo sistema. Tá claro? Se você viu, passa pelo sistema. Se você cheirou, passa pelo sistema. Se você tocou, passa pelo sistema. Tudo passa pelo sistema. Tudo bem? Uma deficiência, se vocês, por exemplo, aqui na ponta, nós temos as terminações nervosas.
Quando você toca na chapa quente, o que acontece? Queima. Mas você tira imediatamente, não é? Aqui é a chapa quente. Você coloca e tira imediatamente. Se vocês tiverem dúvida, pode fazer a experiência em casa hoje na hora do almoço. Tá? Faz a experiência em casa que vocês vão ver que interessante que é. Aí vai receber uma informação. Tá quente. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Ou seja, o sistema, a eficácia do sistema, ela é imediata. Nós não conseguimos medir a velocidade da informação. Não conseguimos medir a velocidade dela. É assim que funciona o sistema. Mas como que entra o quadro depressivo? Esse neurotransmissor recebeu uma informação deste aqui. Ele entrou para a célula, passou para este e ficou na célula. E aí esse aqui recebeu a informação, passou para cá e voltou. Este entrou para a célula e ele fica na célula. Este recebe uma informação daqui, ele entra para a célula para passar a informação e fica lá. Este aqui recebeu a informação, passou para este e volta. Esse aqui entra para a célula e fica lá. Essa ausência de neurotransmissores que vai acontecendo provoca o estado depressivo. Entenderam? Então, quando a gente coloca lá, estou meio deprimido, a pessoa está lá 2 dias, 3 dias, eu estou muito deprimido. Gente, essa disfunção não tem como acontecer em 3 dias, 4 dias, 7 dias. Não tem. Entendeu? Não tem jeito. Isso aqui vai acontecendo por meses. Aí vem o medicamento. Por que a pessoa não pode? E alguém, um amigo seu, que tem um remedinho lá, que é uma beleza, ele te dá um remedinho. E fala, isso vai ser uma beleza, 4 dias, 5 dias você já está bom. Não tem medicamento que faz sucesso em 4, 5 dias, uma semana, 2, um mês, 2, sendo que esse movimento de disfunção está acontecendo há meses e às vezes há anos. Principalmente se for a depressão primária, porque é uma tristeza que você vai dando vida para ela e não tem um motivo aparente. Por quê? Porque na secundária tem um motivo, igual o desemprego. Você arranjou um emprego, o que acontece? O seu sistema vai começando a funcionar, a se equilibrar. Porque esse era o movimento que estava te deprimindo. Está claro isso? Então, o secundário resolveu o problema físico, ele será resolvido. O primário, às vezes está tudo bem. O seu emprego, o seu salário, a sua família, os seus passeios, as suas férias, a sua condição material, o seu relacionamento afetivo, emocional, está tudo bem, mas tem uma tristeza. E aí você abre porta para o primário, que ele vai depois agredir o corpo. Ele vai agredir. Atenção, hein? Não tem como ficar só nesse campo, não. A gente vai assimilando, assimilando, assimilando. São as chamadas depois doenças psicossomáticas. Vocês estão doidos para enlouquecer a criatura, mas ainda não é doença mental. É só doença psicossomática, ou seja, aquela que vai ser manifesta no corpo, mas que nasceu na cabeça. Pode falar, meu filho. O Botox, ele funciona agindo na fenda sináptica, né? Você sabe se isso pode ter alguma... pode causar alguma coisa relacionada com tristeza? Qual? O Botox. Não. Onde age, ele está colocando que o Botox vai agir. Gente, vocês estão doidos para eu fugir do tema, né? Botox. Vê se eu vou falar de Botox, Fernando. Olha para minha cara se eu estou bototizado e fazer apologia ao Botox. Aqui, eu não sei como funciona o Botox. Então, ele age na fenda, eu não sei. Para eu te dar essa informação, eu teria que ter lido. E eu não li nada. Qualquer informação é mera mentira. Até que a gente vá lá e leia onde que funciona. E eu, vou continuar deprimindo vocês aqui hoje. Aí, o que acontece com o medicamento? Ele age dentro da célula, para fazer com que os neurotransmissores voltem para as suas funções. E quando acontece, o que está sendo estudado agora? Quando esse neurotransmissor, ele entrou na célula, depois ele saiu, esse aqui passa a informação para esse e começa a se ausentar neurotransmissores e eles vão ficando na fenda. Ele passa a informação e fica aqui, esse aqui passa a informação e fica, esse vai e volta, esse aqui sai e fica.
quando acontece uma sobrecarga de neurotransmissores e uma ausência deles dentro da célula, tem sido estudado que isso desenvolve a síndrome de pânico. A síndrome de pânico. Ou seja, todo desequilíbrio, ele é um transtorno. Por isso é que a maioria das vezes você vai tratar a síndrome de pânico ou a depressão com os antidepressivos. Porque a função dele é atuar dentro da célula para voltar a relação de equilíbrio entre elas. Entendeu? Então a bipolaridade não tem a ver, né? Que ele pensou na euforia. Se um causa tristeza, o excesso poderia causar a euforia, né? E na bipolaridade, com os picos de euforia e tristeza, não tem a ver então com esses neurotransmissores estarem no lugar errado. Aí, olha bem, o que coloca para nós o psiquiatra Stanislav Grof. Ou quando a depressão vem junto com a síndrome. Aí quando ela vem junto, é sinal de que o desequilíbrio continua acontecendo e a medicação ainda não está ajustada. Por quê? Porque nós vamos ter, no quadro bipolar, por exemplo, ele vive um quadro de mania, ora ele está no estado de mania, aqui, ora ele está no estado de angústia extrema. O tempo que ele gasta para sair deste estado para este estado é de aproximadamente 15 dias. Então a pessoa está tomando um medicamento, aí vem a questão do desequilíbrio. Ela toma um medicamento para sair desse estado. Quando ele começa a sair, tem que fazer uma correção imediata do medicamento dele, porque ele vai entrar na mania. E se ele entrar na mania, ele comete os mesmos deslizes do estado depressivo, mas com uma alegria estupenda. Você vê que é uma alegria de desequilíbrio. Entenderam? Então, por exemplo, uma senhora me ligou que o marido dela estava no Chile, estava trabalhando nas plataformas, e aí ele ia voltar. No intervalo de 15 a 20 dias, ele estaria de volta no Brasil. Tá? Ela me ligou falando com o Emerson, mas ele tentou o suicídio lá. Ele colocou uma corda no pescoço e ele tentou o suicídio. O colega dele, que mora no quarto, que também é brasileiro, quando chegou e viu, imediatamente o socorreu. Socorreu e retirou a pessoa da corda. E aí eu peguei e perguntei, ele está fazendo uso de medicamento? Está. Quais medicamentos que ele está usando? Tais. Falei, ok. Ele faz tratamento? Faz acompanhamento com o psiquiatra. Na hora que ele chegar no Brasil, a gente faz o contato e vamos ver o que a gente dá conta de fazer. Ele chegou aqui numa terça-feira. Na quarta, ele saiu para... ela me ligou, ele chegou. Nós marcamos para o sábado, para a gente ver o que estava acontecendo. Na quarta-feira, ele saiu para cumprimentar, falou, meu bem, eu vou ver os amigos e tal, porque já tem um tempo que eu estou fora. Quando ele voltou para casa à tarde, ele tinha comprado uma Hilux e deu um cheque de 15 mil reais para dar entrada na Hilux. A esposa quase enlouqueceu. Como é que nós vamos pagar isso? Ela quase enlouqueceu. No dia seguinte, na quinta, ela saiu atrás da concessionária para poder desfazer o negócio, que foi um novo problema. Tá? Por quê? Porque ele tinha comprado. Na sexta-feira ele falou assim que iria só dar um passeio e tal. Quando ele voltou, ele tinha dado um cheque de entrada para comprar um sítio. E aí ele falou com ela, comprei o sítio que a gente sempre falou dele. Veja bem, no estado de mania, eles compram o mundo. É uma alegria extrema sem sentido, vocês estão entendendo? Então veja, aí no sábado ela falou assim, eu estou aqui conversando com você hoje, ele estava do lado de fora, mas a gente vai sair daqui, eu ainda vou ter que desfazer o negócio. Eu falei, você vai atrás da pessoa, aí eu tenho que desfazer, aí ele sai dando cheque. Enfim, eu falei assim, quem é o psiquiatra? Ela falou assim, doutor fulano de tal. Eu falei, eu conheço. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma ligada para lá. Liguei para a clínica sábado, liguei para a clínica, a secretária atendeu e falou, senhor Emerson, ele não está aqui hoje, mas vai vir às 4 horas da tarde. Ele vai vir aqui, porque os médicos marcaram uma reunião. Você quer que ele te ligue? Eu falei, não precisa. Depois eu falo com ele. Desliguei o telefone e falei para a esposa, ele vai estar hoje lá na clínica 4 horas. Como ele é o psiquiatra do seu marido, na hora que você ficar lá sentado esperando, ele já vai entender. Fala assim, eu tive atendimento hoje de manhã com a Emerson, ele pediu para vir aqui.
Na hora, ele chegou lá 2h40, ela chegou lá 2h40, quando deu 3h30, ele entrou, ela já estava sentada lá esperando 50 minutos. Na hora que ela falou com ele, já chamou para entrar. Quando entrou no consultório, fez a correção do medicamento. Quando ele estava no Chile, que ele tentou o suicídio, ele estava no auge da angústia. Depois que ele foi salvo pelo próprio amigo, ele foi saindo desse quadro. Por isso que o quadro bipolar é um dos quadros mais difíceis de ser tratado pela psiquiatria. Tá claro? Ele foi saindo disso aqui, mas se a pessoa não observa, ele vai subindo, ele chega na mania. Por quê? Porque nesse trajeto aqui tem que ser observado para ser trocado o medicamento. Se não for trocado, fortalece o desequilíbrio que você está colocando, ora mania, ora depressão. Tá claro isso? Agora, olha o que o psiquiatra Stanislav Grof, da Tchecoslováquia, hoje ele mora na Califórnia, tem vários livros publicados, entre os livros dele, esse livro que se chama Psicologia do Futuro, ele coloca para nós assim: é altamente improvável que uma mudança química por si só, olha bem, é altamente improvável que uma mudança química por si só possa explicar a complexidade do quadro clínico da depressão, incluindo sua ligação próxima com a mania ou com o suicídio. Porque tanto o maníaco quanto aqueles que estão envolvidos com o estado depressivo, eles pensam na morte como solução. Não é que deseja a morte para acabar, eles querem sair do sofrimento. A maioria das pessoas que tentam o suicídio estão querendo se livrar do sofrimento. Mas a morte não é necessariamente a libertação do sofrimento. Não é necessariamente, não. Não é. Tá claro? Olha o que ele coloca. A mudança química, esse movimento no nosso sistema, no nosso corpo, 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor, 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. Essa mudança química é difícil ser explicada. Ele, como psiquiatra, é altamente improvável que a gente tenha condições de explicar somente uma mudança biológica para desencadear um quadro depressivo. Aqui ele abre porta para um outro raciocínio. Qual? O estado espiritual. Aqui ele abre porta para o estado espiritual. Porque se é difícil explicar no corpo, então no mesmo livro, ele não é espírita, no mesmo livro, mais na frente, ele vai falar para nós sobre religião, espiritualidade e psiquiatria, no livro Psicologia do Futuro. Entender? Por quê? Porque ele vai fazer uma analogia com o lado emocional da criatura associada à questão religiosa. Dúvida? Isso aí tem alguma coisa a ver com a esquizofrenia? A esquizofrenia, o esquizofrênico, na realidade, a gente entraria numa outra área, porque a doença, ela nasce no espírito, caminha para onde? Perispírito, caminha para onde? Duplo etéreo, camada energética, caminha para onde? Para o corpo. Toda doença faz esse itinerário aqui. Porém, no caso do esquizofrênico, o próprio nome já diz, esquizofrenia. Esquizo, quebra. Frenia, mente. O que significa isso? Mente quebrada, mente partida. Eles não têm o alinhavar de ideias, não têm o alinhavar de raciocínios, de comportamentos. Eles estão, por exemplo, você está lá escrevendo alguma coisa, ele te pede a caneta emprestada para ele poder acender o cigarro. Tá claro? O esquizofrênico é um quadro que exige muito tratamento, que quando está medicado, está acompanhando, gente. Quando não, isso pode gerar estado depressivo? Pode, mas muito antes de chegar aqui, o quadro deles é aqui, ó. A doença mental, seja a esquizofrenia ou outro quadro da psicose, ela fica entre espírito e perispírito. Por estar nesses caminhos aqui, espírito e perispírito, eles não transferem isso para o corpo,
Então eles não vão tratar o quadro depressivo, eles vão tratar o quadro mental. E aí nós vamos ver a colocação desse tratamento do quadro mental no capítulo 3 do livro Missionários da Luz, que fala sobre a pineal, sobre a glândula pineal, que é a glândula de contato com a espiritualidade. Tá claro? Primeiro aspecto. No segundo aspecto, vocês veem que quando ele está em estágio desequilibrado, só para vocês terem uma ideia, um louco encontrou com o outro dentro do hospital psiquiátrico. E aí o outro chegou e falou assim, faz continência para mim. O outro falou assim, por que eu devo? Porque eu sou Napoleão Bonaparte. Ah, é? E quem te nomeou Napoleão Bonaparte? Ele fala assim, Jesus Cristo. O outro diz, eu? Entenderam o tamanho da loucura? Tá claro? Então você vê que existe um desequilíbrio de raciocínio. Até que entre na relação de equilíbrio e sai desse movimento de fantasias. Tudo bem? Fala, meu filho. A minha dúvida é o seguinte, essa relação toda biofísica com a situação do reencarnante, vidas passadas com o caso desse. Essa semana mesmo, e aí a gente chega sobre convivência com adolescentes. Sim. E um deles chegou para a gente e falou assim, olha, Robert, tudo bem não, mas você vai ter feito suicídio. É natural do mundo. E a relação que eu vou conversar com a mãe, a relação é conturbada mãe e filho. E aí, junto desse processo, como é que fica essa situação da reencarnação desse resgate de ideias? Tem a ver, Tudo a ver, Robert, porque veja bem. Ô, Robert, a gente se conhece desde que o meu cabelo era preto e o seu também, né? Acho que era isso. Eu acho que tem mais... Qual o nome desse capítulo? Depressões reeducativas. Isso tudo que eu estou explicando aqui, que está dentro de uma função biológica, de uma questão, de uma relação fisiológica, isso tudo ainda está aquém daquilo que a gente precisa buscar. Por quê? Eu preciso entender que este estado depressivo, este estado é um processo de reeducação. Por isso que o capítulo se chama Depressão Reeducativa. Então, pensar na morte é um dos sintomas. A Organização Mundial de Saúde, ela propõe para a gente 11 sintomas. 11. Pensar na morte como alternativa é um deles, o último deles. Ela fala para nós de disforia, que é a falta de euforia, apatia, pessoa apática, sem ação, anedonia, falta de prazer, ansiedade, que ela pode ser positiva ou negativa, conforme coloca para nós Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, no capítulo 1, falando de fatores de perturbação, e ela cita a ansiedade como sendo um deles. Dor de cabeça, distúrbio psicomotor, distúrbio alimentar, distúrbio de raciocínio, tensão, nervosismo, esgotamento físico e pensar na morte como alternativa. 11 sintomas. A Organização Mundial de Saúde coloca assim: se a pessoa tiver de 4 a 5 sintomas desse devidamente instalado, eu vou dizer por mais ou menos 3 meses, ela está no estado depressivo. Se ela tiver de 4 a 5 sintomas, aproximadamente 3 meses instalado. Estão vendo que não é um processo que nasce com uma semana e melhora? Não é. Tá claro isso, gente? Então veja bem, por que ela coloca isso de 4 a 5? Porque o sintoma mais comum para quem está deprimido é distúrbio de sono. Ou dorme mal ou dorme demais. Ou dorme mal acordando intermitentemente, ou dorme demais. Não respeita o próprio corpo no estado do sono. O distúrbio de sono é o principal sintoma para estados depressivos. Faltando este, eles começam a confirmar se existem outros. Naquela conversa com o médico tem ali 15 minutos, meia hora, ele vai anotando ali, ele está descobrindo se você está ou não. Porque isso já está na cabeça dele. E aí vai entrar com a medicação. Se a medicação começar a apresentar resposta, ela vai apresentar depois de 15 a 20 dias. Não tem como apresentar 3, 4 dias. Aí a pessoa liga para o médico e pede a ele: esse remédio não está resolvendo. Vocês já notaram que você não encontra o médico quando você liga para ele?
Ele está no congresso, ele está em cirurgia, ele está no atendimento, ele não pode atender agora. Quando ele olha a ficha da pessoa e fala, tem 4 dias que eu passei, ele não atende não. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa é ansiosa, está dentro dos sintomas. E a ansiedade quer a resposta rápida. Depois de 15 dias, 18 dias, 23 dias, não tem resposta, aí marca novamente a consulta e eles vão rever a questão da medicação. Aí vem o suicídio. O que a espiritualidade tem colocado para nós? Divaldo Franco. Atenção, hein? Entre o ano 2024 e 2026, nós teremos agravamentos no quadro de suicídio. Organização Mundial de Saúde. Entre o ano de 2023 e 2026, nós teremos agravamento no quadro de suicídio, depressão, ansiedade e estresse. De 2023 a 2026, coloca a Organização Mundial de Saúde. Veja bem o estado que o planeta está hoje. Então não está agravando. 2018 para 2019, nós tivemos no ano 800 mil suicídios diretos. No ano. Você imagina que se nós estamos falando isso antes da pandemia, depois da pandemia não tem estatística. Aí vem, Robert, a colocação que você está trazendo. Muitos estão vindo, e por quê? Aí vem a questão que a Irmã do Fogo vai colocar para nós, como uma estrutura egoística. Olha o que ela diz aqui. Acostumados a impor os seus desejos. Olha se não está dentro do que você está perguntando. Acostumados a impor nossos desejos e a imprimir a marca do individualismo, estamos sendo chamados pela dor reeducativa. Dor reeducativa. Por quê? Porque nós queremos que o nosso desejo seja atendido. Se ele não for atendido, porque comigo nada dá certo. Tanto que ela coloca aqui assim: aqueles que dizem que nada dá certo, aqui, nada na minha vida deu certo, é tudo uma questão de interpretação, pois quase sempre essa expressão não deu certo quer dizer não saiu conforme o meu egoísmo. Gente, isso é muito claro. Se está escrito, nada na minha vida deu certo, por quê? Porque não foi do meu jeito. Não saiu conforme o meu egoísmo. O desapontamento é altamente educativo. Lembra quando a gente fazendo palestra sobre educação, nós falamos da importância do não na educação? Colocação essa que o espírito de Hamed faz no livro A Imensidão dos Sentidos, que discute o livro dos médiuns, no 2º capítulo, intitulado Ser Bom, ele coloca a importância do não nas relações. Na relação afetiva, social, profissional, conjugal, educativa. É importante o não. Por quê? O não te traz instrumentos para avaliação. Mas como muitos estão recebendo sim, 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 quando começa a receber o não, por quê? Porque recebe o sim dos pais, mas a sociedade não libera. Quando chega o final da adolescência e início da fase adulta, vem os limites do patronal, vem os limites do vínculo empregatício, vem os limites do horário, vem os limites da escola. Mas antes a gente vai dando um jeito que o mundo se adapte ao nosso filho. E é o nosso filho que tem que se adaptar ao mundo. Então, quando começam as desilusões no vínculo familiar, seu desejo não é atendido, e aí a Irmã do Fogo coloca. Muitas vezes esse desejo não atendido abre porta para o estado egoístico. Tá claro? Saiu uma matéria da Sociedade da Pediatria, Psicologia e Psiquiatria, né? Sobre a volta às escolas pós-pandemia, que triplicou a crise de ansiedade entre crianças e adolescentes. Está sendo registrado muito mais do que o que, fora as hiperatividades e tudo mais. Meninos antes presos, mas fazendo tudo o que eles queriam, no tempo deles, da maneira deles, ditando as ordens dentro da casa deles, agora eles não dão conta da rotina escolar. Sim. Então, triplicou o número de casos registrados. Sim. Mas a gente sabe que isso é muito mais possível na sala de aula, porque e o outro que nunca foi registrado?
E a gente está ali vendo o tempo todo. A Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a ABNEP, ela tem estudado esses quadros, porque houve um agravamento entre crianças e adolescentes dessa dor que eles estão vivendo pela dificuldade de lidar com o limite. Tá claro? Só um pouquinho. Quando a pessoa toma essa medicação e ela por si só, não sei se é autossabotagem, o que para de tomar, o que ocorre? Quando a pessoa toma a medicação encaminhada com o médico, a medicação está tudo certo e ela começa a pensar assim, mas eu acho que eu já estou boa. Eu acho que eu já estou bem, é melhor eu ir tirando devagarinho ou tirando repentinamente, por conta própria. Corremos o risco de um efeito que aqui na ciência a gente chama de efeito rebote. Aquele quadro que a pessoa esteve tende a voltar de forma ainda mais grave. É o efeito rebote. Tá claro? Agora, nós ainda estamos estudando a patologia, nós não falamos ainda da cura não, tá? E vocês têm que sair curados daqui hoje. Tô sendo claro, não tô? Tem que sair curado. Ei, filho, Daniela. Não, olha o que eu tô falando naquele, nos sintomas, a automutilação também entraria, né? A automutilação entraria. Tanto que nós temos dentro a automutilação, que é a busca da morte, na realidade é como se a pessoa estivesse se preparando para uma hora fazer. Tem gente que fala assim, mas quem fala não faz. É mentira. Tem gente que fala e faz. E tem gente que nunca fala e faz. Não existe uma lógica. Como não podemos dizer assim, tem gente que quem fala não faz, ou tem gente que fala um dia vai fazer. Não existe lógica, gente. Uma hora pode acontecer. O que a gente tem como dado, para cada 10 pessoas que tentam suicídio, 3 vão tentar de novo. Isso é estatístico. Para cada 10 que tentam, 3 vão tentar de novo. E uma vai ter sucesso. Tá claro? Porque pode acontecer da pessoa tentar não ter sucesso nisso aí, e depois ela começar a fazer um movimento de autoajuda. E aí nós vamos explicar aqui esse movimento de ajuda. Mas antes de chegarmos nesse aspecto, ela coloca assim, nessa ótica que a gente está explicando aqui, à luz da imortalidade, as referidas depressões são como tristeza do espírito que amplia a consciência de si. Tristeza do espírito, qual é o tipo de depressão que nós colocamos como tristeza do espírito, que aliás que ela coloca? Primária. Tristeza do espírito. Olha o que a Joana de Ângeles fala para nós a respeito da tristeza. No capítulo 9 do livro Jesus e a Atualidade. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que precisa ser retirada a partir de agora. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Deves combater a partir de agora. Porque essa ideia de, mas eu estou triste, eu não sei o que acontece comigo, mas não tem jeito não, eu vou fazendo, eu vou vivendo. Esse estado que a pessoa absorve, e aí ela coloca para nós como sendo um estado do espírito, muitas vezes ele se relaciona a dificuldades até antes de reencarnar. Antes de reencarnar, tem espíritos, gente, que estão nascendo no estado depressivo. Aqui. Deixa eu ver a parte da reencarnação. Os sintomas, nós falamos aqui rápido a respeito deles. Os sintomas são muito conhecidos da medicina humana. Insônia, tristeza persistente, ideias de autoextermínio, vazio existencial. Ela cita alguns. Poderíamos dizer que almas comprometidas com esse quadro psicológico já renascem com o ego frágil, já vem assim do plano espiritual. Então muitos estão vindo neste estado. E aí ela coloca para nós, suscetível a baixa tolerância com suas falhas e o estilo de vida. Suscetível a baixa tolerância. O que significa isso, gente?
Se não acontecer do jeito deles, revolta. Se não acontecer do jeito deles, vai vir a revolta. E aí ela diz mais: uma dolorosa incapacidade de se aceitar, menos ainda de se amar, pois no fundo permanece o desejo impotente de querer a vida conforme os seus planos, mas tudo conspira para que tenha a vida que precisa ter em vista das necessidades de aperfeiçoamento. Ou seja, voltando à ideia, a pessoa precisa de passar pela frustração, ela precisa. Agora, por que muitos estão reencarnando neste estado? Já reencarna assim. Tem gente que passa a vida triste, passa a vida deprimido. Aí, e ainda, principalmente se for espírita, não, mas quando eu desencarnar, eu vou ter uma orientação, tal, eu vou melhorar, eu vou encontrar com o meu mentor. De onde que faz essa pessoa pensar, esse capeta que vai encontrar com o mentor dele nesse estado, gente? Tá achando alguém que desencarnando nesse estado não faz nada, dando asa para tristeza, dando asa para ociosidade, para preguiça, para o desânimo, para apatia, para revolta, aí desencarna, meu mentor vai lá me receber. Da onde que meu mentor vai me receber? Aliás, se a pessoa foi recebida por esse mentor, eu duvido até se ele é realmente um mentor, porque deve estar na mesma sintonia. Aí o que acontece no plano espiritual? A pessoa desencarna deprimido, continua deprimido no plano espiritual e reencarna deprimido. Ah, Emerson, mas lá não faz tratamento? Gente, nós vamos voltar do jeito que a gente fez. Como que é a vida que eu vou ter? Como que é a vida que eu vou ter? É a vida que eu tenho. Não vai ter aquela melhora substancial e de repente eu estou me angelizando. Não tem isso não, gente. Então, muitas vezes a pessoa desencarna deprimido, permanece deprimido no plano espiritual e nasce com uma predisposição à angústia inenarrável. E aí uma médica chegou para mim e falou assim: Emerson, eu nunca li a respeito disso, ela é espírita. Ela falou assim: eu estou recebendo, ela é pediatra, eu estou recebendo no meu consultório crianças com 6 meses de idade tomando antidepressivo. Olha bem, crianças com 6 meses de idade tomando antidepressivo. E aí vocês estão assim, mas como identificar uma criança neste estado tomando antidepressivo? A criança, ela não manifesta sensação de fome, de dor, de prazer, de alegria, de sucção, de insatisfação com fralda suja. Ela não manifesta. Para ela é uma relação de tanto faz. E aí, avaliado, eu estou citando alguns exemplos, existem outros, quando a gente vai falar do quadro de depressão infantil, mas alguns exemplos, eles estão começando cedo com antidepressivo. Inúmeras vezes são bebês que já estavam sentindo mal no plano espiritual, voltam para o corpo físico com o ego frágil, como ela coloca aqui. O que é um ego frágil? Sem disposição para lutar, para crescer, para melhorar, para progredir, para produzir, sem disposição. À medida que vai crescendo, as coisas não dão certo, ele vai largando, vai largando. Lá na frente ele vai falar o quê? Nada para mim dá certo. Tá claro? Oi, filha. Oi, Emerson. Além de todos esses termos que conheci, tem a bagagem do passado. Além dessa bagagem, exemplo que eu falei. Aí eu chego lá, minha mãe é um dos afetos do passado. Eu preciso chegar em casa ter paz. Aí eu compro menino. Aí o negócio desanda mesmo, né? Não. Não. Aí eu chego em casa, tem lá, minha mãe é um desafeto do passado. Graças a Deus o desafeto está do seu lado. Como é que você vai saber se você supera ou não essa dificuldade, se você não encontra com a dificuldade na sua frente? Aí vem, isso pode angustiar? Pode. Mas eu vou dar vida para a angústia? Não, porque eu transformo em estado depressivo. Mas vai angustiar. Aí na hora que angustia, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou tomar paz, eu vou trabalhar, eu vou buscar recursos para eu me fortalecer, porque eu tenho que dar conta do desafeto. Por que eu tenho que dar conta? Porque se hoje é um desafeto, é uma construção que no passado nós fizemos juntos. Muitos de nós no nosso núcleo familiar, muitos de nós. A gente foi amigos do crime. A gente foi amigos da perversidade. Estava todo mundo junto. Aí agora, porque a gente recebeu uma pequena luz da doutrina espírita, a gente acha que todo mundo tem que converter. E nós recebemos, às vezes o familiar ainda não recebeu.
Mas se ele não recebeu, é uma questão dele, e nós vamos lidar pacientemente com ele. Isso, a resposta está no livro, nos domínios da mediunidade. Quando André Luiz coloca para nós de um pai, André Luiz está junto com, nos domínios da mediunidade, me parece que o orientador espiritual ali é Aulus. Me parece que é Aulus. Ele está junto com o Aulus, e aí na hora que eles estão entrando no lar, tem um pai, sem as duas pernas, em casa fazendo culto no lar, com um filho que é deficiente físico e mental. E aí o André Luiz fala assim, mas é este pai que cuida? Eu falo, não, ele tem mais 3 filhos. Ah, ele tem mais 3? Tem. Vamos aguardar um pouco aqui no culto no lar, que vai chegar. Eles ficaram ali fazendo culto no lar e tal. E aí no momento que eles estão fazendo o culto, chegaram os 2. Os 2 e o pai chamou os outros 2, esses 2 para rezar. Quando chamou para rezar o pai, a gente está chegando numa balada aí, da noitada e tal, pai, nós passamos um dia na rua, encontramos com a mulherada, fizemos de tudo, não, pai, rezar. Não, nós não nascemos para isso não, pode cuidar, você vai rezando aí com esse inválido aí. E aí o André Luiz fala assim, mas são esses que ajudam o pai? Ele fala, não, tem o outro, vai chegar daqui a pouco. Aí chega o outro, mas torto de álcool. Torto de álcool. E aí o pai vai conversar com ele, por que ele está bebendo tanto e tal. Não, pai. Aí ele responde, mas não se envolve com oração. Aí o André Luiz fala assim, mas coitado deste pai. Olha a misericórdia do André Luiz, que é a misericórdia que a gente tem, sem conhecer o passado. E aí o Aulus chega e fala assim, vamos ver a tela mental deste pai? Vai no passado deles, onde os 5 eram amigos, e estavam conversando, trocando ideia, e ali falando de futuro, da mesma faixa etária, uns que estavam namorando, outros já próximo do casamento e tal. Aí um tem uma ideia que está todo mundo sem dinheiro e tal, tem uma ideia para poder promover um assalto. Aí uns discordam, o outro concorda, não sei o que, gente, mas é um assalto só. Aí nós vamos sair disso aqui, é um assalto só, e aí a gente, cada um pega a sua namorada, some no mundo e pronto, um assalto só. Enfim, os 5 concordaram e tal. Ok, fizeram um assalto. O êxito no assalto foi tão grande que resolveram fazer mais. E aí montaram uma gangue e continuaram promovendo assaltos e atrocidades. Suspenderam seus relacionamentos e promoveram várias situações de mal-estar. Agora estavam os 5 reencarnados debaixo do mesmo teto. Quem era o pai? Aquele que deu a ideia lá atrás, vamos fazer um só, é aquele que deu a primeira ideia. E os outros 4 são os que cederam e montaram a gangue. Quem é aquele deficiente que estava na cama? Foi o que mais promoveu relações de perversidade para com aqueles que estavam sendo assaltados. Então vocês veem que, aí o André pergunta assim, mas eles vão fazer um movimento de regeneração? Como que o pai vai resgatar esses? Olha a fala do orientador espiritual. O pai já está no movimento de melhora. E ele convida os seus filhos. Ele os alerta, ele os orienta, ele exemplifica, mas eles vão aprender através da dor. Porque eles não aceitaram o caminho que o pai está propondo. Entretanto, o pai está se libertando daquilo que ele construiu lá atrás. Aí vem o que você está colocando. Ou seja, é claro que o pai tem movimentos de angústia. Mas no movimento que ele faz de auxiliar, de exemplificar, de chamar para orar, o movimento que ele faz é extremamente saudável. Tá claro? Eu ia colocar em relação a isso. Às vezes a gente, enquanto espírita, caracteriza que o nosso familiar é o nosso desafeto. Mas é a gente que é o desafeto dele, às vezes. Né? E a gente tomar um pouco de cuidado em relação a achar que o meu peso é ter você como meu marido. Às vezes é o contrário, né? É você que a gente não vê esse passado. O que é que eu fiz? Eu tenho que te perguntar agora. Entendeu? Eu não sei se eu repito isso para filmagem, deixa para lá, né? Mas muitas vezes a gente acha que aquele filho, né? A gente agora na posição de pai, meu Deus, esse aqui é o meu, minha pedrinha mesmo. Esse aqui é o que me dá trabalho. Mas a gente tem que pensar que trabalho que eu dei para essa criaturinha voltar agora me dando trabalho.
Gente, vocês estão ouvindo aqui? Não? Então, fica assim, tá? Não entra em detalhe. Vamos pegar 3 causas espirituais, e aí eu vou fugindo um pouquinho deste texto aqui, quando ela vai colocar para nós aqui várias situações que a gente promove. Neurose de apego, neurose de perfeccionismo, veja, dificuldades que a gente promove. Nossa, mãe, o que vai ser de mim quando a minha mãe desencarnar? O que vai ser de mim quando a minha irmã for embora? Quando o meu marido for embora? Tudo meu, né? Aí ela fala, cuidado com a neurose de apego. Por quê? É aflição antecipada com perdas. Perdas, gente, que irá acontecer. A perda vai acontecer. A gente está na Terra. Tá claro? Aí entra o egoísta. Não, mas é melhor eu morrer primeiro que todos. Todos que eu conheço eu quero morrer primeiro. Então morra agora. Aliás, se alguém ficar aqui no final, já sei que é pelo desejo incontinente da morte. Tá claro? Porque só da gente conviver, a gente vai conhecendo. É risco. Eu não preciso desejar a minha. Ela vai chegar no tempo dela. Neurose de perfeccionismo. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Fazer melhor. Tem um capítulo aqui sobre perfeccionismo. Tem um capítulo aqui. O Renovando Atitudes tem um capítulo intitulado Perfeição versus Perfeccionismo. O livro A Imensidão dos Sentidos fala contra o perfeccionismo. Por quê? É para a gente procurar fazer o melhor. Perfeição é de Deus. Perfeccionista é aquele que tenta fazer de forma perfeita e não vai conseguir nunca. Porque nós estamos falando de movimento humano. Por enquanto não estamos em condições de fazer o perfeito. Aí ela fala da neurose e perfeccionismo. Fala da neurose da vergonha. Extrema resistência com a autoaceitação. Abrindo espaço para a timidez. Que o livro As Dores da Alma tem 2 capítulos intitulados Timidez, que o espírito de Hamed fala como porta aberta ao orgulho. A pessoa se coloca como tímido, por quê? Porque ele não se apresenta, não se manifesta com medo de ser rejeitado, com medo da fala dele ser reprovada, tá? Desgaste energético, aí fala assim, neurose de domínio. Olha o que nós estamos vivendo no planeta hoje. Neurose de domínio é um desgaste energético pelo esforço de manter controles. Você tem que controlar o marido, tem que controlar os filhos, tem que controlar a empresa, tem que controlar funcionário, controlar a sua família toda. Você tem que controlar todo mundo. Neurose de domínio. Aí a pessoa cresce. Ela faz 18, 23, 28, 35 e os pais ainda estão lá interferindo na caminhada. Uma coisa é o filho chegar para você e falar, pai, o que você acha de... Outra coisa é os pais acharem que aquele caminho não vai dar certo e conduzir os filhos, gente. A vida é deles. Ah, mas eu tenho medo de dar errado. O que é dar certo ou dar errado na nossa ótica, que é a mesma da deles? De onde nós tiramos isso? O certo para nós nem sempre é certo para eles. E aí, cuidado com a neurose de domínio. Neurose de ansiedade, que a gente fez referência aqui, quando ela coloca a nítida sensação de que o esforço da melhora é infrutífero. Ah, não vai dar certo, não. Ah, eu acho que vai dar tudo errado, né? E a pessoa vai assimilando, neurose de ansiedade. Acentuada, aí fala assim, neurose de autopiedade. É uma acentuada suscetibilidade nos fatos corriqueiros. A pessoa se apieda de tudo. Ele tem uma dó dele. Ele tem dó dele. E ele está sempre descrevendo as dificuldades dele, que vai entrar embaixo. Neurose de martírio. Surgimento imprevisto e sem razões de preocupações que são inúteis. Ah, o que vai acontecer quando a minha filha desencarnar? E se ela for primeiro que eu? Não é mãe e filha? Que se ela for primeiro que eu, ordem natural. Ah, mas não é a ordem natural da vida nossa, não é, mas para Deus é. E aí a gente começa a sofrer porque eu acho que ela vai primeiro. Aí passa 15 anos, aí você desencarna e ela continua aí. Então foi 15 anos de sofrimento. Vocês estão entendendo a dificuldade nossa? 3 aspectos espirituais da depressão. Que a Joana de Ângeles coloca para nós no livro... Emerson? Ele. Uma dúvida. Pode falar. Pegando esse exemplo que você deu das crianças que apresentam estado depressivo, existe algum exame específico para se chegar a um diagnóstico mais preciso que não seja esse relato dos quadros e sintomas? Não. Não que a gente tenha acesso a eles.
tá? No quadro das crianças, né? Se existe... No caso dos adultos também. Não. Por isso a importância dos sintomas. E normalmente a importância da sinceridade no atendimento psiquiátrico ou psicológico, tá? Por quê? Eu coloco, tem duas pessoas que a gente não mente nessa vida. Não, esse aí você mente. Esse, ele foi muito ruim na resposta dele, né? Pra quem que você não mente? Pra polícia, pra namorada. Você passou longe. Duas pessoas você não mente nessa vida. Pro amigo, porque você escolhe um amigo que você quiser. Se você não quiser, que não seja seu amigo. Pode ser colega, conhecido, parente. Pode ser o amigo, porque ele é seu amigo. Você vai mentir pra ele. E o psicólogo? O psicólogo, você marca horário, fala dos seus afazeres, paga a consulta, ocupa aquele tempo e depois mente. Duas pessoas você não está mentindo nessa vida. Ou que a gente faz esforço para as pessoas não mentirem. Porque o resto, o exercício nosso de lutar contra a mentira é um desastre. É um desastre. Isso acontece desde Moisés. Eu já falei isso para vocês, 2000 anos antes de Jesus. Moisés fala isso lá em Levítico, no Velho Testamento, no capítulo 19, no versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro. O que é mexerico? Fofoca. O que é fofoca? Nossa, eu conheço um fofoqueiro honesto demais. Olha, não tem jeito, uma coisa contrapõe a outra. Se aquela história do Pinóquio fosse verdade, o pessoal estava todo lá embaixo, na Avenida Veríssimo, na Pedro I, e aqui era reunião só de nariz. Mas todo mundo veio, é porque a história do Pinóquio não funciona. Tá claro? É só lenda. Três coisas que a Joana de Ângeles coloca pra gente no livro Lampadário Espírita, que são causas do estado depressivo. Rebeldia, a culpa e a falta de fé. Rebeldia, culpa e falta de fé. Veja, situações que estão ligadas ao nosso passado ou situações que a gente plantou agora. Enganos que cometeram nesta encarnação e você vai assimilando a culpa e vai abraçando a culpa. E essa culpa vai se transformando em remorso e você vai remoendo, você não sai daquilo. Ah, mas é importante a pessoa se culpar? Não, mas se conhecer é para saber aonde errou. Se ela ficar se culpando, se punindo, se agredindo, ela tende a agravar o seu estado. Normalmente o deprimido traz esses três quadros, ou pelo menos um deles, bem alicerçado no seu estado íntimo. Rebeldia, não concorda com as coisas que o mundo apresenta para ele. Ele não concorda, tem que ser do jeito dele. E aí ele começa a achar que o mundo é que é perverso. A gente está vendo nações que estão em guerra. A gente está vendo, a gente está assistindo isso. Eu não preciso me rebelar em relação a isso. Deixa eu ver como que está a minha guerra íntima. Deixa eu mudar o meu estado aqui. Por quê? Indiretamente, nós contribuímos para esse sistema avassalador, destrutivo que o planeta está vivendo. Quem coloca isso é Bezerra de Menezes. Numa palestra de Divaldo Franco aqui em Belo Horizonte. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele colocou nessa palestra que foi em 2003, 2002, 2003, ele coloca que nós não podemos contribuir mentalmente com o exercício de guerra entre as nações. Na época, Estados Unidos e Iraque. Aí ele coloca assim, primeiro porque não sabemos que tipo de vínculo esses dois governantes carregam entre si. Segundo, porque não sabemos que tipo de vínculo as duas nações, os dois povos, carregam entre si. Quando nós começamos a estabelecer contradições, discussões, agressividades em cima do ponto de vista, nós estamos contribuindo mentalmente, emocionalmente, para o ambiente de guerra que está acontecendo lá, fisicamente. Então, eu não tenho que me rebelar. O que eu posso fazer para melhorar? Pronto, o que eu posso fazer? É esse movimento que a gente tem que fazer. Eu não tenho que me punir pelos enganos que aconteceram.
O que o Chico coloca para nós? Se você quiser fazer algo diferente, comece a partir de hoje. E o ontem? O ontem você não muda. Falta de fé, ou seja, não aconteceu do nosso jeito. E aí, o que é fé? O que Tiago coloca para a gente sobre a fé? Capítulo 2, versículos 17 e 18. O que ele coloca sobre a fé? A fé sem obras é morta em si mesma, no versículo 17. No 18 ele diz assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a gente quer assimilar uma crença sem que a gente esteja trabalhando para isso. Tá claro? Quando a pessoa culpada, por exemplo, vamos pegar a referência aqui. Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. A pessoa culpada, lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, Paulo coloca para nós assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que Paulo quer dizer? A pessoa culpada, não adianta fazer nada, não adianta, eu já estou carregando essa dificuldade há muitos anos. Ele vai desistindo. E Paulo coloca: não nos cansemos de fazer bem. Gente, não é de fazer o bem, não. Ele está falando de caridade, não. Não nos cansemos de fazer bem. Tudo que você se dispuser. Você é balconista, você é funcionário público, você é professor, você é empresário, você é motorista. Não nos cansemos de fazer bem aquilo que a gente se propõe. Porque a seu tempo a gente vai colher, se não tiver desistido. O culpado costuma desistir no meio do caminho. Tá claro? E aí, quando fala de rebeldia, vamos pegar Efésios, quando Paulo coloca para nós no capítulo 5, no versículo 14, quando ele diz assim: desperta tu que dormes. Primeiro movimento, despertar, verbo. Levanta-te dentre os mortos. Levantar, verbo, ação. Verbo significa ação. Da terminação ar, nós estamos falando da primeira conjugação, é ação. Despertar, levantar, faz o movimento. Faz o movimento. Não é ficar agredindo o mundo, agredindo os familiares, agredindo os pais, porque as coisas não acontecem do seu jeito. Desperta-te dentre os mortos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajuda. Você faz 2 movimentos para receber ajuda. Se você não fizer nenhum, como é que você quer receber ajuda? Você não faz a sua parte. E aí? 4 aspectos para sairmos do estado depressivo. Isso está no livro que se chama Curar, de um psiquiatra que é Davi Servan. 4 aspectos. Primeiro, acompanhamento psiquiátrico. Não precisa da gente comentar. Vimos aqui a importância do acompanhamento. Segundo, acompanhamento terapêutico. E ele coloca no livro dele assim: nós precisamos do acompanhamento, de um apoio do terapeuta. Eu trabalho com terapeutas na equipe dele. Eu trabalho com terapeutas porque nós, enquanto médicos, não estamos preparados para a escuta semanal ou mais vezes na semana daquele que está com a dor. Não estamos preparados. Então ele coloca acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico. E aí ele fala, terceiro, atividade física. Atividade física. Ele coloca 3 aspectos para a pessoa fazer um movimento de autoajuda. Aí ele diz assim, no livro dele: aqueles que fizeram, trabalhei com vários grupos, aqueles que fizeram acompanhamento psiquiátrico, terapêutico e atividade física, tiveram respostas saudáveis para sair do quadro depressivo. Entretanto, aqueles que fizeram acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, atividade física e atividade filantrópica, esses tiveram resposta mais eficaz, mais saudável e mais rápida. Olha a fala dele. Estou falando a fala de um psiquiatra, Davi Servan, psiquiatra francês. Ele não, no seu livro Curar, ele não está fazendo referência a nenhum tipo de religião, mas ele fala de espiritualidade.
Quem faz os 3 primeiros movimentos tem resposta saudável? Tem. Aí perguntaram para ele, por que atividade filantrópica? Porque quando a pessoa convive com a dor do outro, fica mais fácil ele se libertar dos dramas que ele carrega no seu estado íntimo, em função da dor que ele vive. Ele sai da sua dor para ter acesso à dor do outro. E nessa dor do outro, ele começa a perceber que o mundo não acaba em torno dele. O mundo não gira em torno dele. Atividade filantrópica. Está claro isso, gente? Essas mesmas colocações no encerramento deste capítulo, a irmã do Fogo vai trazer para a gente. Por isso que ela chama de depressão reeducadora. E ela coloca que ela acontece ao preço de silenciosa expiação. Por isso a chamamos de dor reeducativa. Meninos, aqui, o nosso tempo expirou, né? Vocês estão cientes disso, né? Senão vocês estão achando que é seminário que vai até meio-dia. Não é você ir no lugar, campanha do pãozinho, campanha do que não. É ali onde você colocou mesmo, no ambiente de trabalho, dentro de casa, às vezes é um ambiente de porta. Você pode fazer essa filantropia, assim, de várias formas, que não seja aquela coisa que, eu vou na campanha do pãozinho, eu vou na campanha daquilo. Porque às vezes nem isso você está indo como obrigação. Sim. Né? Então, assim, é o trabalho de fazer isso a todo mundo. Sim. O que a Adriana está colocando para nós, que a atividade filantrópica, ela pode ser feita dentro de casa. Pode. E a filantropia dentro de casa, a gente pode dar um outro nome para ela, que se chama solidariedade. A gente faz as coisas dentro de casa muito mais por obrigação do que por solidariedade. Isso quando não entra o machismo, né? E aí pegando a figura dos homens. Quando não entra o machismo. Meu bem, pode deixar que eu arrumo a cozinha para você. Por que ele vai arrumar para ela? A cozinha não é da casa dele? Ele não come naquela cozinha? Ou ele come no terreiro? Tá claro? Meu bem, pode deixar que eu vou lavar o banheiro para você. O amei faz xixi ali ou no quintal? Se ele usa aquele banheiro, o compromisso é dele também. Então, aí nós estamos colocando como sendo uma relação solidária. É uma relação solidária. Não existe competitividade, não existe agressividade, não existe falta de diálogo. Por quê? Porque nós estamos falando de solidariedade. Tá claro isso? Agora, muitas pessoas estão assim, mas faltando reuniões nas casas espíritas, aí depois que faltou eu fiquei assim, sem rumo. Gente, não é para ficar sem rumo. O movimento que as casas fizeram de fechar e já estão começando a se reabrir, o movimento era um movimento que a gente tinha para avaliar todo aquele conteúdo assimilado no nosso estado íntimo. Tem pessoas que ficaram dependentes, se a casa espírita fechou, eles não estão fazendo nada. Como se a caridade tivesse que acontecer lá fora. Lá fora, isso que a gente faz aqui é só para a gente se fortalecer. É para levar isso aqui, transpor os muros da casa espírita e levar para dentro de casa, para a empresa, para a via pública, para aquele transeunte que está dormindo lá debaixo do viaduto. Eu não tenho que esperar o movimento da casa espírita. Eu não tenho que esperar as reuniões acontecerem. Quando voltar a reunião de novo, eu volto a fazer caridade. Tem 2 anos que tem gente que não está fazendo nada. Vai entrar na estatística que o Marcos citou lá atrás. Quanto, Marcos? Morrendo de sedentarismo. Isso num ano? Num ano. 300 mil pessoas morrendo de sedentarismo. A estatística vai subir. Tá claro? Meninos, era o que tínhamos para trazer. Tomara que tenha enchido a cabeça de vocês de dúvidas e não de respostas, para que vocês caminhem buscando esclarecimento, ok? Nunca se contentem com aquilo que a gente traz nas nossas reuniões. O que a gente traz está em cima dos pontos que a gente estuda, mas fica sempre aquém do material que a doutrina espírita coloca à nossa disposição. Não se contentem, aprofundem, pesquisem, discordem, concordem, mas traga o movimento de busca do conhecimento de vocês, porque o contentamento, ele pode nos estimular a apatia e a preguiça, e tudo que o outro passa a dizer é para nós uma verdade. E nós temos que sair desse âmbito no movimento de estudo e autoavaliação. Combinamos? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. Fique conosco, que assim seja.